Ah, isso é injusto! Muita gente diz. Isto é injusto. A vida é injusta. Ah, eu não concordo com o que o Adão fez. A culpa de sofrermos é do Adão, é da Eva. Tem muita gente reclamando, jogando a culpa para Adão. E talvez você esteja realmente muito insatisfeito com a atitude de Adão. Afinal, a decisão dele em desobedecer a Deus trouxe graves consequências para todos nós. Vamos falar sobre isso hoje. Você está triste? Se sente injustiçado quanto a isso? Por causa dele, a morte chegou a nós? É justo isso? Bom, eu sou Nilma Barbosa e estamos no canal É Preciso Falar. Antes de seguirmos, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Combinado? Nós estamos numa série de vídeos tratando sobre o plano perfeito de Deus, o plano de salvação. No primeiro vídeo já falamos sobre como o pecado entrou no mundo e paramos com a saída de Adão para uma terra, né, seca, uma terra agora com dificuldades, onde ele passaria por lágrimas, sofrimentos, experimentaria até a morte, não somente ele, mas todos os seus descendentes. E aí vem a pergunta: você de repente tem questionado Deus e tem dito: não é justo que a gente pague pelo pecado de Adão. Eu não concordo que ele tenha me representado. Se fosse eu, não teria provado daquela árvore. Se fosse eu, não teria desobedecido. Isso não é justo. E fica conversando, questionando Deus. E com isso você está chamando Deus de injusto. Você está colocando Deus como se ele não fosse um pai amoroso. Mas eu quero te mostrar uma coisa importante. O que é que nós vemos a seguir? O desenvolvimento do plano perfeito, o plano de salvação. Como é que Deus faz para resolver esse problema e sanar essa sua raiva, tristeza, indignação e esse sentimento que você acha que é de injustiça? O que é que Deus fez? Ele não poupou o seu único filho. Ele mandou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados, para resolver e nos colocar como limpos diante de Deus, para pagar pelos nossos pecados, nos tirar de uma posição de servidão, de escravidão, do jugo do inimigo e nos posicionar novamente diante de Deus como filhos eleitos, como filhos de Deus, para desfrutarmos novamente do seu amor, de comunhão com Ele e estarmos preparados para voltar um dia para o jardim, para a pátria celestial, para o paraíso, vamos dizer assim. E o que acontece? Hoje é diferente. Com Adão, Adão representava o coletivo. Adão representava toda a raça humana, todo o coletivo. Então, quando ele cai, todo o resto, toda a sua descendência cai. De modo que quando nasce alguém, já nasce com seu DNA corrompido pelo pecado. Não é assim? Se uma família está em um cativeiro como escravos, todos os seus filhos, os seus descendentes que nascem naquele lugar, eles não serão livres, eles serão também escravos. Assim aconteceu com a raça humana. Todos já nasceram escravos do pecado, com a natureza pecaminosa que os domina, de modo que as pessoas, elas vão, por exemplo, um bebê quando nasce, ele não precisa aprender a mentir, aprender sabe, a fazer coisas ruins. Isso é já natural dele, ele precisa aprender a fazer o que é certo, porque fazer o que é errado já pertence à sua natureza pecaminosa herdada de Adão. E o que que Deus faz? Manda Jesus para morrer na cruz. E aí é incrível que Jesus vem e morre na cruz, derrama o seu sangue para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus agora traz e coloca diante da humanidade uma proposta de vida eterna, uma proposta de paz, de perdão, de comunhão, de nova criatura, de um novo nascimento, onde a pessoa será reposicionada num lugar lindo espiritual em Cristo Jesus. Nasceu, sabe, passou da morte para a vida, nasceu para as boas obras e agora é uma nova criatura. Essa proposta, esse plano de salvação
Ele é colocado agora não diante do coletivo, como fez com Adão, mas agora esse plano é colocado individualmente, para que você, que se sente injustiçado porque foi colocado, foi incluído no coletivo do pecado de Adão, agora individualmente você tem uma escolha de escolher novamente comer da árvore da vida e recusar-se a continuar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você ler a Bíblia, e isso é fácil, você pode procurar qualquer referência através do Google, sabe? Você vai encontrar que Jesus sempre fala: olha, não há outro Salvador, não há outro caminho, ele é o único intercessor, ele é a ponte, ele é o caminho, ele é o que liga o homem a Deus. Quando ele estava na cruz, vertendo o seu sangue, até o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo, do lugar santíssimo, só quem entrava lá era o sacerdote que podia interceder pelas pessoas naquela época. Mas quando esse véu se rasga, é um indício, uma indicação de que agora nós temos individualmente, eu, Nilma, você, não sei o seu nome, mas você tem agora individualmente livre acesso ao trono de Deus, ao seu Pai. Primeiro você tem que abraçar Jesus como Salvador, abraçar o presente que Deus mandou, que é Jesus, receber a salvação. Aí você pode pensar assim: eu não preciso. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito boa, eu não mato, eu não roubo, eu falo mal de alguém de vez em quando, mas eu peço perdão e depois tá tudo certo. Claro, eu sou um pouco egoísta, só penso em mim, nos meus e usar os outros nada, mas tá bom, essa coisa que todo mundo é. Talvez você esteja pensando assim e se qualificando como uma pessoa que merece salvação. Mas eu quero te dizer que a salvação é um dom gratuito, é um presente de Deus, não é por merecimento de ninguém. Sabe o que a Bíblia diz? Deus revela para nós, ele diz assim: olha, Deus mandou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Aí você pode pensar assim: pronto, maravilha, o versículo que eu estava precisando, tá vendo aí? Jesus não condena ninguém. Eu já ouvi grandes pessoas, sabe, grandes atores, atrizes, artistas falando assim: tá vendo? Nem Jesus veio para condenar, Jesus veio para salvar. Olha, ele é tão bom, ele não fica condenando o pecado de ninguém, não. Ele aceita a gente do jeito que a gente tá, com tudo, com essa carga, com essa natureza pecaminosa, com esse meu jeito. Eu posso fazer o que eu quiser porque ele é amor, ele me aceita desse jeito. Você deve estar, talvez, falado isso ou pensado também. Mas sabe por que que Deus fala que Jesus não veio para condenar o mundo, e sim para que o mundo venha a ser salvo através dele? Parou para pensar sobre isso? Sabe por quê? Porque o mundo já está condenado. O mundo, Jesus não precisa condenar o mundo, ele não veio para condenar, porque o mundo já está condenado. Quando Adão pecou, todos que nascem depois dele é pecador. E pecador não pode morar com Deus, pecador não pode ir ao céu, a não ser que seja lavado os seus pecados pelo sangue do Cordeiro, lá por Jesus na cruz, a não ser que receba Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, vai ser justificado, regenerado, transformado numa nova criatura e reposicionado como filho de Deus. Jesus não condena o mundo, porque o mundo já está condenado. Agora a salvação é individual. Aquele que abraçar, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Salvação é por fé, não é por merecimento, não é por bondade, não é por beleza, não é por poder, não é transferida de pai para filho, de marido para esposa, de filho para pai. Não, salvação é individual, é presente que eu e você, a gente decide receber, abraçar de Deus e dizer: Senhor, obrigada, eu recebo Jesus como meu Salvador, eu recebo como esse presente, Ele será o Senhor da minha vida, o meu Salvador. E aí você vai procurando saber o que é que Ele dirige a você, o que é que Ele te orienta, porque daí você tem uma vida de crescimento agora. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso me emociona, porque quando você tem ele, você vai cada dia ficando mais parecido com ele, brilhando mais. Aquela luz que Adão e Eva perdeu, que se apagou dentro deles, quando você aceita Jesus, ela se acende dentro de você. O próprio Cristo passa a morar em você.
O Espírito Santo passa a morar em você. Tudo passa a fazer sentido. Você não tem mais uma vida de acusação, sim, uma vida de temor e de medo. Você tem agora Deus morando dentro de você, um mundo de possibilidade dentro de você. Você é feliz de verdade, porque você possui em si a salvação. Que coisa linda, não é? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se você ainda não aceitou a Jesus, pense sobre isso e aceita Ele ainda hoje, porque é o único caminho. Ele é a verdade, a vida, o único caminho. Deus abençoe. Eu espero você no próximo vídeo dessa série, O Plano Perfeito. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal. Combinado? Fique com Deus.